Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre as massas de ar e seus efeitos no território brasileiro, né? Então vamos lá. Aqui, ó, né, uma imagem de satélite do Brasil, né, coberto por nuvens, né, e assim, na verdade, quando as nuvens, elas são uma massa de ar, né, mas isso não significa que aqui não tem ar, né, é só o que a gente consegue ver na imagem de satélite, tá, mas a atmosfera, ela vai estar presente aí em todos os lugares, né, sobre, né, todo o território brasileiro, do planeta, né, de maneira geral. Massa de ar nada mais é do que um aglomerado de gases atmosféricos com as mesmas condições de temperatura, umidade e pressão. Então, voltando na imagem anterior, a gente consegue visualizar as nuvens, né, porque elas estão numa mesma condição de temperatura, umidade e pressão. Né, e o outro a gente não vê, mas tem gás aqui da atmosfera com a mesma condição de umidade, temperatura e pressão. Tá? E quando a gente pensa em massas de ar, né, a gente vai ter a frente, que é a borda da massa de ar, geralmente no sentido que ela está se deslocando, né, a gente vai ter a parte da frente da massa de ar, e as massas de ar elas vão realizar uma série de movimentos padrão aí no planeta, né? Elas vão das zonas de alta pressão para as áreas de baixa pressão, né? Então, via de regra, ela vai de onde é mais frio para onde é mais quente, tá? Além disso, das zonas polares para o Equador também já falei. Vai ter aí movimento de convecção, o ar quente vai subir, o ar frio vai descer, né? E aqui, né, na região do Equador e 30 graus norte e 30 graus sul, a gente vai ter um fenômeno chamado célula de Hadley, que acaba sendo importante para a formação de alguns desertos, né, nessas latitudes. Além disso, a gente vai ter também, né, pensando em massas de ar, a força de Coriolis, né, que vai fazer uma espécie de desvio padrão das massas de ar no sentido horário no hemisfério norte e no sentido anti-horário no hemisfério sul. Então, voltando, né, a gente vê aqui, ó, uma frente chegando, né? Só que na verdade ela não vem assim em linha reta, que nem eu estou fazendo aqui com o ponteirinho do mouse. Ela vem fazendo isso, ó. Ela vem girando no sentido anti-horário. Se fosse lá no hemisfério norte, né, ela viria girando no sentido horário. Aqui é um mapa, né, com as massas de ar que vão atuar no território brasileiro, né? Eu coloquei uma legenda, daqui a pouco vocês veem ela, mas a ideia, né, é que vocês percebam que não precisa de legenda aí para interpretar, né? É bem fácil, né? Vai identificar a massa de ar, ó, traça a linha do Equador, traça o Trópico de Capricórnio, pode ser de maneira aproximada, e aí você consegue identificar aí todas as massas de ar, né? Então vamos lá, ó. Perto do, do Equador, a gente vai ter aqui, ó, duas massas que a gente chama de equatorial. Qual que é a diferença delas? Essa daqui é a equatorial atlântica, porque ela está vindo do mar, e essa é a equatorial continental, que vem aqui do continente. Aqui embaixo tem duas massas tropicais, a tropical atlântica e a tropical continental. E aqui embaixo, né, a massa polar atlântica, né? Tá vindo do polo e do oceano. Essas quatro massas de ar aqui, A, B, C e D, são quentes, né? A diferença é que quem está perto do oceano é quente e úmida, quem está no interior é quente e seca, com exceção dessa massa de ar aqui, a B, né? A equatorial continental, ela foge da regra por conta da floresta amazônica, né? Por conta da evapotranspiração,
e do próprio, né, tendência aí de convergência das massas de ar na região equatorial. Então ela é úmida, apesar de estar dentro do continente, tá? A massa polar, ela é a única fria, e a gente chama ela de fria e seca, né? Por quê? Se comparar ela, por exemplo, com a massa tropical ou com a equatorial atlântica, né? Elas são muito mais úmidas. Porém, né, ela traz um pouco de umidade, né, mesmo sendo uma massa fria, porque ela vem pelo oceano, né? Inclusive, essa massa é muito importante para causar chuva lá no Nordeste, né, que a gente já vai falar um pouquinho para frente. Aqui é uma legenda, né, que eu fiz das massas de ar, que estão na figura anterior, né? Massa de ar, quando a gente vai abreviá-las, né, a gente usa a letra minúscula, maiúscula e minúscula de novo. Tá? Então aqui a gente tem, né, o nome das massas de ar, eu escrevi, ó, da mesma forma que se abrevia, de propósito. E aqui as características: quente, úmida, quente, seca, fria e úmida, entre aspas, né? Porque, como eu falei, ela é menos úmida, né, do que as massas tropical e equatorial atlântica, né? Então a gente tem que ter um cuidado aqui. Uma outra coisa interessante é o conceito de rios voadores, né? A gente já sabe da evapotranspiração que existe aqui das árvores da floresta amazônica, e a gente já viu também que aqui no continente, né, tem a massa equatorial continental. Essa massa equatorial continental, ela tem muita umidade. E por conta disso, né, ela meio que desvia aqui na Cordilheira dos Andes e traz parte dessa umidade para o centro-oeste e sudeste do Brasil. Se não fosse ela, né, provavelmente aqui no sudeste, parte do sul do Brasil, a gente teria talvez um deserto, né? É uma massa de ar muito importante para a chuva e para a alimentação dos aquíferos, né, que existem no território brasileiro. Bem, consequência aí da atuação das massas de ar. Se eu sei a característica de uma massa de ar, né, eu sei o que ela pode causar, né? Uma massa de ar quente aumenta a temperatura, uma massa de ar fria abaixa a temperatura, uma massa de ar seco deixa seco, uma massa de ar úmido pode causar chuva. Por isso que tem a previsão do tempo, né? Onde a pessoa que está lá fazendo a previsão do tempo, ela vai falando para a gente um pouquinho, né, sobre as características das diferentes massas de ar, né? E aí vai falar, ó, provavelmente vai chover, pode ficar seco, pode fazer sol, pode ficar nublado, né? Dependendo das características da massa de ar. Lembrando, não é uma ciência exata, porque às vezes a massa de ar desvia por algum motivo, né? E aí, né, a previsão vai por terra. Aqui de novo, né, as massas de ar que atuam no Brasil, eu falei que todas elas são quentes, né, e portanto elas são meio que previsíveis. A grande diferença aqui no nosso país, a que muda as características, é a massa polar, né? A massa polar, ela vai mudar o clima, né? Então a gente pode ver aqui, ó, por essa figura, por exemplo, ó, no verão, eu tenho aqui a massa polar agindo de maneira bem reduzida só no sul do Brasil e tem aqui uma massa tropical continental bem forte, né? No inverno, essa massa tropical continental praticamente some na América do Sul e a massa polar, ó, consegue chegar na Amazônia e no Nordeste, né? Ela se torna muito mais forte por conta, né, que o Sol está lá, né, está chegando no hemisfério norte, ou está voltando lá do Trópico de Câncer, né? Então a massa polar ela tem um espaço maior aí, né, para chegar no território brasileiro. Ela ganha força, ela ganha intensidade. E com isso, né, no território brasileiro, ela pode gerar uma série de fenômenos, né? Por exemplo, tem lugares do Brasil que nevam, né? Aquelas regiões mais altas ali, onde a média de temperatura é menor no país, Serra Gaúcha, Serra Catarinense, Campos do Jordão, Pico das Agulhas Negras, pode, sei lá, cada 5 anos, 10 anos, 30 anos, dependendo do lugar, ter aí uma ocorrência de neve, né? Então, neva no Brasil. Não é sempre, não é todo ano, mas esporadicamente a gente tem essa ocorrência. Por isso que a gente mede clima, inclusive, né, com intervalo aí de 30 anos de observação. Pode gerar
em alguns lugares, o que a gente chama de geada ou de friagem. É basicamente uma queda de temperatura. Mas qual que é a diferença entre a geada e a friagem? A geada é uma queda mais brusca de temperatura, uma queda mais ampla de temperatura. Então a gente vai registrar isso quando a massa de ar polar ela está muito forte, muito intensa. Vai acontecer principalmente no centro-oeste, no Mato Grosso do Sul, desculpa, no sul, na região centro-oeste, no Mato Grosso do Sul e parte aí do sudeste. A friagem é quando a massa polar consegue chegar lá, né, no Mato Grosso mesmo, no Acre, Rondônia ou no sertão nordestino. É uma queda um pouquinho menor de temperatura, mas é quando as pessoas nessas regiões vão usar blusa, né? E por fim, né, a caminhada aí da massa polar no Brasil vai gerar as chuvas frontais, né? Quando uma frente fria encontra uma frente quente, né? E esse choque dos ares, né, do ar quente com ar frio, causa a precipitação da umidade que existe ali. É a chuva que acontece no sertão nordestino. Por isso que a massa polar ela é muito importante. Por isso que ali, né, tende a chover mais no outono, no inverno. Por isso que São João ali é uma época muito importante, porque dá para prever como vai ser o resto do ano, se choveu ou não. Aqui são as médias térmicas, né? Dá para ver aqui os lugares onde tem neve, né? Na verdade não é onde tem neve, mas assim, se eu tivesse que escolher lugares para achar neve, né? São esses pontinhos aqui mais altos do território brasileiro, tá? E aqui tem alguns exercícios, né, sobre massas de ar. Essa é uma questão clássica da Unicamp, que fala, né, sobre o avanço de uma frente fria no Brasil no inverno de 2014. Daí vai, ó, no dia 6 de agosto, essa frente começa a entrar no território nacional, né, daqui à frente. Depois, ó, 2 dias, dia 8, né, aqui ela já avançou um pouquinho. E no dia 10, aqui até onde ela chegou. Então pergunta, né, o que é frente fria? É a parte frontal de uma massa de ar fria que está se deslocando, né? Com base no cartograma do dia 8 do 8, qual é a previsão do tempo para São Paulo no dia 9 do 8 e para o Rio de Janeiro no dia 10? Ora, se eu olhei lá direitinho os cartogramas, ó, dia 8, a frente está sobre São Paulo. E no dia 9, provavelmente isso continua, né, que é o que ele quer, e dia 10 ela já passou até o Rio de Janeiro, né? Então, chegou a frente fria, queda de temperatura e chuvas frontais. Após a passagem do tempo da frente fria, né, qual que é a situação do tempo na região sul do país? Ó, formou aqui uma região de alta pressão, né? E, portanto, né, a temperatura começa a subir e, além disso, né, como já teve a chuva frontal, o céu fica limpo, o céu fica de brigadeiro, céu ensolarado, céu aberto, sem nuvens. Aqui uma questão da Unesp sobre os rios voadores, né? A massa de ar aí equatorial continental que direciona essa umidade para o interior e para o sul do Brasil, né? Então aqui mostra a dinâmica desses rios, considerando a imagem e o fenômeno, né, é correto afirmar que em 2 verifica-se o fornecimento de umidade às massas de ar pela evaporação da água dos oceanos. Não, né? Em 1 sim, mas em 2 tem a ver com a floresta. Em 4 verifica-se a evapotranspiração da Amazônia que absorve a umidade dos ventos que a percorrem. Também não. Em 1, verifica-se a precipitação que participa da formação dos rios voadores que correm pela bacia do... Também não. Em 3, verifica-se a barreira geográfica dos Andes que redireciona os ventos para o centro do continente. Aqui, ó. Verdade, né? E em 5, verifica-se a chegada das massas de ar ao extremo sul do Brasil e seu redirecionamento ao Paraguai e Argentina, né? Na verdade, assim, 5 elas estão chegando no centro do Brasil, né? As 6 mais aqui, ó, que elas chegam para o extremo sul. Tá? Então é a letra D, a 3. Aqui eu deixei alguns links para vocês, né, sobre massas de ar,
sobre rios voadores. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau!